Delegado. Magali, como é estar do outro lado da justiça? Delegado, um depoimento, delegado. Esses acontecimentos tiveram relação com os eventos estranhos do Colégio Azato? Precisamos de alguma explicação. É verdade, não pode encontraram um assassino. Pessoal, por favor, 1 minuto da sua atenção. Ontem à noite, por volta das 23 horas, após um ataque na residência da Magali Fagundes, o nosso principal suspeito foi identificado. Juan Moura, 25 anos, encontra-se preso nesse momento. Magali, é verdade que você tinha um caso com o assassino? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que ela se retirou? Delegado. Onde é que você estava? Eu disse, eu estava na casa da... Eu sei que você não estava na casa da Marcela. Eu falei Marcela, eu estava na casa da Renata. O pai dela tá desaparecido e... Estevão, você sabe que eu não gosto de mentiras sobre meu teto, não sabe? Tio. Aos 20 dias da morte da estudante Bárbara Souza e mais de um ataque a jovens da cidade, a polícia finalmente prendeu quem estava por trás dos ataques. Na noite de ontem, a investigadora policial Magali Fagundes viu a sua casa sendo invadida. Hoje pela manhã, a polícia encontrou no apartamento de Juan Moura a roupa que o assassino usava. Como uma história retirada de um filme de terror, Juan usava isso para atacar as suas vítimas. Bem, Mário, não é bom pra você ficar aqui. Vai me julgar também? Mãe solteira, ficando com o bonitão da cidade. Não protege a filha porque tá transando com o desgraçado do assassino. Como é que tá sua filha? Tá bem, graças a Deus. Só vai ficar com uma cicatriz e o trauma pro resto da vida. Eu só não entendo que... O que, Magali? Ele me mostrou o notebook, Cláudia. Ele foi sincero comigo. E por que isso agora? Porque tudo é tão fácil. Você não acha, no mínimo, curioso ele te mostrar um notebook com as provas que incriminou e logo depois do ataque as provas desaparecerem? No mínimo, conveniente? Eu sei. Eu já mandei o computador para análise. Eu entendo, tava estragado já, mas para que a gente conseguisse recuperar alguma coisa. Ele não fez isso sozinho. Também acho que não.
Já pedi para fazer interrogatório de todo mundo novamente. Não foram simples ataques isolados, Magali. Não. Eu vou pedir também o interrogatório do Luigi. E se você quiser passar uns dias com a sua filha, eu... Vou pegar esse desgraçado. Eu não vou ficar aqui sentada esperando pra ver quem vai ser a próxima vítima. Ele tentou matar a minha filha, Cláudio. Eu botei pra dentro da minha casa um sujeito que tentou matar a minha filha. Eu ainda não acredito nisso. Eu sempre achei que fosse ele. Sempre nojento, querendo pagar de bom. Mas ele tava junto no dia que a Bárbara morreu. Você acha que são dois? Ou que não é ele. E a Renata? Como é que ela tá? Ela disse que no fundo já sabia. Sei lá. Eu já não sei mais do que pensar. E o Estevam disse que ia falar comigo. Só comigo. Disse que não era pra trazer Renata. Eu achei estranho. Bom, agora que tudo isso tá acabando, eu queria dizer que eu gosto mesmo de você. Você foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. Pai, por que você não me atende? Pai, eu tô com medo. Onde é que você tá? Pai, eu preciso da sua ajuda. Oi. Oi. Prazer, Pacheco. Seu pai tá em casa? Não, ele ainda não chegou. Por quê? A gente precisa conversar. Você tá me assustando. Nada além disso? Não. Quem olhou isso foi o Pedro, nosso estagiário. Mandei chamar um técnico da capital para analisar mais a fundo os arquivos, em especial os criptografados ou substituídos. Uma vez você me falou que tinha saído da cidade dos loucos para vir para um lugar tranquilo, pacato. O que você quer dizer com isso? Que eu tinha me afastado da polícia, do setor investigativo. Minha mulher não gostava dos casos que eu me envolvia e quando a gente veio pra cá era pra ser só eu, ela, os nossos filhos. Filhos? É, eu tinha um menino. Era um homem já, o Bernardo. Um dia antes do seu casamento me ligaram pra resolver um caso. Simples. Mas que eles precisavam de alguém com experiência. E você aceitou? Era um casal muito importante. E eu me senti obrigado. Eles tinham 2 filhos, uma menina de 16 anos, um menino de 11. Nós tiramos as crianças da sala. Invadimos a casa logo na sequência, trocamos tiros. Os 2 capangas morreram, mas o chefão fugiu. E 2 dias depois eu recebi uma ligação direto daquele desgraçado e ele começou a falar sobre um casal que estava numa cabana, de como eles eram jovens, bonitos, estavam felizes e da tristeza que eu senti por perder não só um filho, mas também um neto.
Cláudio. O que era pra ser o momento mais feliz da vida dele. É muito cruel um pai enterrar um filho. E a Marcela? A Marcela viu a família desmoronar. O pai ficar arrasado, a mãe culpar, fugir. Você não teve culpa. Será que não? E se eu não tivesse aceito o caso como a minha mulher havia pedido? E se os capangas que nós matamos fossem filhos, netos? Esse é o nosso trabalho. Isso é só um ponto de vista, Magali. O mal é um ponto de vista. Para eles, eu sou o bandido da história. O Pacheco entrou no meio do Juan e descobriu que há algumas semanas o e-mail de verificação dele estava vinculado com o da Renata. A Renata e o Juan? Isso não tem sentido. Os dois se odeiam. Mais ou menos, né? Como assim? É que assim, quando eu entrei no meio do Juan, eu descobri que eles trocavam vários e-mails desde 2015. E parece que eles transavam. Calma. É que na maioria dos e-mails ela reclama sobre um suposto vídeo íntimo deles. Eu encontrei esse documento aqui também. E por mais falsificado que esteja, eu tenho certeza que ela usou isso pra enganar alguém. Dá uma olhada. Ela postou isso aqui no Face. Provado em direito. Não quer dizer que ela mentiu sobre isso. Eu não sei mais o que acreditar. Eu perguntei pro Estevão e eu fui até a faculdade dela. Eu perguntei pra umas 30 pessoas e ninguém sabe quem ela é. Gente, isso é muito sério. Que tipo de pessoa faz isso? Do tipo que usa uma máscara. Calma. Isso não prova que ela é uma assassina. Envolvimento com o Juan todo mundo tem. Isso só prova que ela é uma mentirosa. Se ao menos tivéssemos uma forma de acessar o computador dele. Pode esquecer. Meu pai disse que o computador foi confiscado pela polícia e encontraram os vídeos do Júlio lá. Os mesmos que eu recebi. E eu ainda tô chocada com essa história da Renata. Oi, filha. Tudo bem? Oi, pai. Boa noite, senhor delegado. Não precisa me chamar de delegado. Cláudio, tá bom. Se souber de alguma coisa, avisa a gente. E não inventa de falar com a Renata sozinha. Eu só queria entender por que dessa fixação em mim. Como é que a gente encontra um assassino? Assim, sem dúvidas. É só pensar quem são os suspeitos. Daqui a pouco não vai restar mais ninguém. Me avisa quando chegar em casa. Quem era aquele menino que estava junto com o Estevam? É o Pacheco. Ele não é daqui. Veio de São Paulo. Só pra ver o Estevam. Sim, pai, eles são namorados. O Estevam é gay. E o tio dele sabe? Não. É um milagre. Os dois se conhecerem dessa forma. É. Eu fui visitar o tio dele esses dias, me pareceu ser um senhor bem conservador. Preconceituoso. Desculpa, era pra ter usado essa palavra? É que parece que você falou como se fosse algo justificável. Você tem razão, desculpa. Você nunca questionou o fato de eu ter beijado a Bárbara? A minha filha nunca me falou nada sobre a Bárbara e o jeito que ela sentia algo por ela. A Marcela, que eu interroguei, disse que não tinha nada e que eu deveria acreditar na palavra dela. Ah, então esse é o seu jeito de separar as coisas. Você quer conversar? A Bárbara, ela era sua namorada? A gente já não se falava mais.
Então, tudo isso é difícil pra mim. O caso do Júlio nós vamos abrir novamente. Vocês vão ser interrogados de novo, tá? Vocês acharam alguma coisa no note do Juan? Não, por enquanto a gente não encontrou nada. Até contratei um técnico especializado que vem da capital. Semana que vem ele deve estar chegando pra ver tudo certinho. Tá bom. Pai, quando a gente veio pra cá, você se envolveu com alguém? Alguma pessoa? Ah, minha filha, eu tive meus casinhos, né? Mas por que a pergunta? Você teve alguma coisa com a mãe da Renata? Se não quiser falar... Ah, sabe qual é o último boato que tem rolado por aí? Que a Magali tá me traindo com um rapaz mais jovem e que eu iria querer incriminá-lo, colocar alguma prova contra ele no processo. O pessoal tem dificuldade de entender que um homem pode sim ser amigo de uma mulher. E assim como a Magali, eu nunca tive nada com a mãe da Renata. Oi. Não encontraram nada no note do Juan. Sério? Nada que comprove. Um técnico especializado vai vir daqui uma semana. Uma semana? Eu também fiquei pensando nisso. Vocês queriam ir até a casa do Juan. Mas o note tá na delegacia. E se seu namorado tivesse como dar uma olhada? Ele não é nem da cidade. Como é que a gente vai colocar ele lá dentro? A não ser que ele entrasse comigo. Eu vim pra depor sobre o caso do Júlio. Por ali. Por aqui, Luigi. Você sabe por que eu tô aqui? Sabe meu objetivo? Achei. Eu não posso falar agora. Tá pronto? Eu vou indo na frente. Vamos? Oi. Eu vim pra depor sobre o caso do Júlio. Marcela? Ah, oi. Eu já tô indo pros depoimentos. Eu só vou resolver uns probleminhas pro meu pai rapidinho. Ah, tá. Tu tem outra identidade? Ah, eu tava quase me esquecendo. O meu pai pediu pra eu pegar a chave da sala de arquivos. Ele deixou aqui. Ele não falou nada? Ele deve ter se esquecido. Bom, documentos. Eu vou ligar pra ele. Ele tá no interrogatório. Ai, é verdade. Ele vai me matar. Se quiser, eu posso chamar a Magali. Ela é responsável pela chave. A única coisa que eu não posso fazer é te entregar sem autorização deles. Melhor não. Principalmente depois de tudo que aconteceu, né? Acho que não é bom tirar o foco dela agora. Tá, olha só, eu vou te entregar a chave. Mas pede pro teu pai avisar quando ele precisar, tá? Obrigada. Como é que você sabe disso tudo? Eu acompanhei meu pai algumas vezes. Mentira. Aqui. É separado por ano. Mas eu não sei onde estão as coisas do caso exatamente. Não se preocupa, eu me viro. Tá. Vou deixar a porta encostada. Quando você sair, me liga. Tá bom. Ele me procurou após conhecer outro jovem que também morava nos meus alojamentos. Que jovem? O Juan. A gente se conheceu no café.
na fila pra pagar a conta. Ele viu umas placas pra alugar e veio me perguntar. É isso. Como é que vocês ficaram amigos? Não sei. Afinidade. Se alojou em um dos meus apartamentos, nunca atrasou nenhum pagamento. Se eu era próximo dele, não muito. Eu não gosto muito de pessoas como ele. Que tipo de pessoa? Essa gente de cor. Eu saí chorando porque eu tinha confiado nela. A gente nunca conversou sobre isso e eu passei por cima depois de tudo que aconteceu. Cacete. Nós brigamos aquela noite. Mas depois a gente acabou se acertando. Ele me levou pra casa e... Eu não tava na festa. Eu não entrei. E por que você não entrou? Tava esperando o Júlio sair pra você seguir ele? Você? Eu ia me encontrar com uma menina pra transar, ok? Ela me deu o bolo e eu não quis entrar. Fiz um tempo lá fora e todo mundo saiu meio que brigando. Eu não lembro o que eu fiz no dia em que o Júlio morreu, porque pra mim ele era igual a qualquer outro. Delegado, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não gostava daquele menino porque ele era preto. Eu me calo se encontrarem qualquer prova sobre mim. Do contrário, eu não vejo razão nenhuma pra estar aqui dando desse depoimento. Compreende que as suas declarações são tanto quanto agressivas? Eu compreendo. Agora compreende que eu desaprovo uma mãe que fode um menino 10 anos mais novo do que ela? Compreende que eu não gostava daquela menina que foi morta porque eu não gosto de homossexuais, porque eles são geradores de doenças e por causa deles existem inúmeros casos de pedofilia por aí? Pode me prender por causa das minhas opiniões? Infelizmente não. Priscila, Carol, Joana, Fernanda. Ai, meu amor. Ai. Ai. Estevão, eu já tô liberado. Eu só vou procurar um banheiro antes de ir embora. Você quer que eu te espere? Eu tô aguardando eles me chamarem ainda e eu vou esperar aqui com as meninas. Tem certeza? Sim. E como foi lá? Tranquilo, eu não tenho nada a esconder. Isso aqui é uma perda de tempo. Eu mal conhecia aquele Júlio. Não sei por que me chamaram até aqui, não faz sentido nenhum. E aí? Como foi? Tranquilo. Eu não tinha nada a dizer. A gente vai embora juntos? Eu vou ficar até mais tarde. Vou embora com meu pai. Tá certo. O Marcel tá estranho comigo. Talvez porque você ficou centrada na faculdade de Direito, não? Qual é, Renata? Para de mentir. Esse joguinho de eu odeio o Juan
Aconteceu antes ou depois de você foder com ele? Como é que você... Seu namoradinho. Por que será que tem quase certeza que tem alguma sugestão envolvida nisso, hein? É o seu e-mail, Renata. Sabia que isso no tribunal é usado como prova? Eu sei porque eu assisto muita série de direito e, julgando pelo seu grande conhecimento, né? Aposto que não sabe muita coisa. Se eu fosse você, eu cuidava pra não envolver outras pessoas nisso. Seria bem chato se o menino de São Paulo morresse aqui, nessa cidadezinha. Estevão Gonzaga. Eu saí chorando porque eu tinha confiado nela. A gente nunca conversou sobre isso e eu passei por cima depois de tudo que aconteceu. Você não quis se vingar do Júlio? Afinal, ele falou uma mentira sobre você? Não, senhor. O que o Júlio falou não foi uma mentira. Foi uma verdade. Eu menti sobre a faculdade de Direito. Mas essa hora você já sabe disso. Não fala comigo. Eu queria te fazer mal. Eu sabia que eu não ia passar. Eu não estudei. E eu não sou idiota pra não perceber que eu não fui bem na prova. Mas essa mentira não foi pra você. Foi muito mais pro meu pai. Ele não sabe. Se ele soubesse, ele já teria me obrigado a fazer um curso de administração ou um intercâmbio. Parece bom falando assim. A menina rica que podia fazer um intercâmbio. Mas eu já me sinto sozinha aqui. Eu já me sinto abandonada por ele aqui. Eu senti muita raiva do Júlio, eu senti muita raiva da Marcela por ter contado algo tão íntimo. Mas eu passei por cima. Porque eu comecei a entender que quanto mais demorasse pra me assumir e mostrar quem eu sou, mais difícil ia ser. O Rua queria ficar comigo, então eu transei com ele. Como que eu ia imaginar que enquanto eu comemorava uma mentira, seu namorado era assassinado? Eu vi a minha melhor amiga e confidente morrer na minha frente. E ela também preferiu você. Eu sou sempre a segunda. Você vai mesmo me ajudar? Depende do que você for fazer comigo. Sério, amor? Ah, para de falar disso. Eu não vou te deixar. Renata. Nessa noite eu entrei no chat e conheci um cara que veio mudar minha vida. Alguém que cuida de mim mesmo à distância. Alguém que me aceita como eu sou.
Sabe o que é o pior de morar numa cidade tão pequena? É que todo mundo se acha no direito de opinar na vida de todo mundo. Eu não sei se é porque a informação demora a chegar, mas todo mundo se acha no direito de ser mais conservador e menos humano. Ele tem sido tão bom, ele tem sido tão gentil. Então eu fiquei com tanta raiva do Júlio e da Marcela. Mas eu senti mais raiva de mim mesmo, porque eu demorei pra me aceitar. Ele tá morto.